Legal, então vamos falar um pouquinho sobre conversão de bases, conversão entre bases numéricas. E primeiro, antes de falar sobre a conversão, só alguns detalhes sobre uma notação utilizada. Então, em geral, quando a gente utiliza variação de bases numéricas ou várias bases numéricas no mesmo projeto ou no mesmo sistema, é normal a gente colocar uma notação para identificar que tipo de número, né, que base numérica que está representado um número em questão. Então, na base decimal, nós utilizamos a base 10 aqui, o númerozinho 10, para indicar que esse número está na base decimal. Né? O que acontece? Às vezes você pega um número lá, por exemplo, sei lá, um número como esse aqui, você fala, nossa, é 1000. Não necessariamente é 1000. Se ele estiver na base binária, esse número aqui é muito menor do que 1000. Se ele estiver na base decimal, ok, ele é 1000. Mas a gente tem que saber exatamente que base que está sendo tratada. Se fosse uma aula de matemática, se fosse alguma coisa relacionada a algum tipo de cálculo, talvez a gente naturalmente estaria trabalhando com base decimal. Mas em sistemas embarcados, em linguagens de programação, é normal a gente ter que dizer ao sistema, ou ter que informar, né, qual é a base que está sendo utilizada. Então veja, na base octal nós usamos aqui o númerozinho 8, aqui embaixo para indicar que é a base octal. Na base binária nós utilizamos o númerozinho 2 e na base hexadecimal a gente pode utilizar o númerozinho 16. Tá? Isso sempre subscrito após a informação do número. E veja, a gente pode também observar que algumas linguagens de programação elas representam os números com alguma forma específica. Por exemplo, números binários a gente pode representar colocando 0b e depois o conjunto de dígitos, né, do bit binário. Por exemplo, 00, 0110. Né? Então, o 0b, o prefixo 0b, vai indicar que o que vem a seguir refere-se à base binária. Para a base hexadecimal, é comum também a gente encontrar o prefixo 0x e aí vem a informação do número em hexadecimal. Então, se vem o prefixo 0x, nós já sabemos que os dígitos subsequentes se referem à base hexadecimal. E para a gente falar um pouquinho sobre conversão entre bases, né, existem várias formas da gente fazer isso. A mais fácil é você pegar uma calculadora que tenha essa função e fazer e executar a conversão de bases. Mas se você quiser fazer na mão essa conversão, a gente pode utilizar um método das divisões sucessivas. Então, por exemplo, para a gente converter um valor da base 10 para a base 2, ou seja, de decimal para binário, nós podemos fazer aí divisões sucessivas e pegar aí algumas informações para a gente escrever esse valor na base binária. Então veja, por exemplo, a gente vai fazer o 18. Então a gente vai pegar o 18 e vai fazer uma primeira divisão por 2. Aquela divisão clássica aí que a gente aprende no ensino fundamental, né? Então 18 dividido por 2 vai dar 9 com o resto zero. Aí a gente pega o 9, que é esse resultado, e divide novamente por 2. Vai dar 4 e sobra 1. Depois a gente pega esse valor resultado dessa divisão e faz novamente a divisão por 2. 4 dividido por 2 dá 2 e sobra zero. 2 dividido por 2 dá 1 e sobra zero. E aí nós temos agora alguns dados, você já deve ter até identificado aí o conjunto de bits, né, de zeros e uns, que a gente pode utilizar para fazer a representação desse valor. Então veja, a gente não fez uma divisão completa, né, que a gente não colocou a vírgula e tudo mais. A gente fez uma divisão só das partes inteiras dos resultados. Né, e manteve os restos, porque são os restos que a gente vai utilizar como referência para escrever esse número em binário. Então o resultado dessa conversão, a gente vai pegar a partir do resultado da última divisão aqui, e nessa sequência aqui, nessa direção, a gente vai pegar os bits para a gente representar esse valor. Então, 18 representado em binário vai ser 10010, que está representado aqui. Se você lembrar o que corresponde cada dígito, né? Esse dígito aqui corresponde a 2 elevado a zero, e aí a potência vai aumentando, né? O próximo é 2 elevado a um, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, assim por diante. Então, esse dígito é 2 elevado a um, esse é 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, aqui a gente teria 2 elevado a 4. Né? Então a gente poderia fazer uma soma do que significa cada um dessas potências, né, desses valores aqui, e a gente conseguiria ter o valor de 18. Né? 2 elevado a 4, 2 vezes 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. Então a gente tem aqui 16.
ele tem um 1, né? Então a gente utiliza esse valor na conta. O próximo é 2 elevado ao cubo, está em zero aqui no valor, a gente não utiliza. 2 elevado ao quadrado está em zero, também não utilizamos. E 2 elevado a 1, né? A gente vai utilizar, 2 elevado a 1 é 2, então a gente vai ter 2. Se eu pegar 16 mais 2, eu tenho de volta aqui o 18. Então, daria também para eu fazer essa conversão pensando nesse processo, né? Os dígitos binários eles têm essa correspondência, né? Cada dígito equivale a um valor aqui, então a gente poderia pegar e ir abstraindo e vendo o que encaixa. Mas o método da divisão sucessiva é muito mais tranquilo, muito mais fácil da gente fazer. A gente pode então pegar e fazer uma divisão aí, um método de divisão sucessiva para converter um valor na base 10 para a base 16, ou seja, decimal para hexadecimal. E eu peguei o 958 na base 10, vamos dividir por 16. 958 por 16 dá 59, sobra 14. Não vamos colocar vírgula nem nada, então a gente vai deixar o 59 agora dividido por 16, vai dar 3 e sobra 11. Não conseguimos mais executar a divisão, né? Então acabou aí. A gente vai pegar o último valor, o último resultado e os restos dos resultados anteriores. Agora veja o seguinte: na base hexadecimal, a gente consegue representar o 3. Agora, o 11 e o 14, a gente vai usar letras, né? Lembrando que após do 10 em diante até o 15, a gente utiliza letras na sequência A, B, C e assim por diante. Então, o 14 ele corresponde à letra E o 11 corresponde à letra B, né? Lembrando que o A é o 10, o B é o 11 e assim sucessivamente. Então a gente vai representar esse valor agora como 3BE. De novo, podemos utilizar aí a calculadora para fazer essa conversão, mas se você não tiver uma calculadora à disposição, você pode fazer na mão dessa forma. E o que eu havia comentado, né, da tabelinha, a gente pode fazer as conversões aí, por exemplo, de binário para decimal, utilizando diretamente a tabelinha, né? É uma forma mais fácil que a gente tem de fazer essa conversão. Cada dígito tem essa correspondência. Então, aqui a gente está falando do dígito mais significativo, né? E aqui a gente está falando do dígito menos significativo. Então, o que acontece? A gente vai pegar o valor que a gente quer converter, vai jogar nessa tabelinha, jogamos esse valor na tabelinha, todos os dígitos na representação binária que tiverem em nível lógico 1, né, a gente vai pegar e vai somar o valor correspondente da potência. Então, a gente vai somar 256 com 64, com 16, com 8, com 4. Fazendo essa soma aí, né, a gente vai ter o resultado da nossa conversão, né, 348 na base 10. Eu até sinalizei aqui que a gente pega os valores que na representação binária estão em nível lógico alto, mas se você quiser também você pode fazer uma multiplicação dígito a dígito da parte de cima com a parte de baixo. Dá na mesma, né? Porque se eu multiplicar aqui, ó, 1 por 0, vai dar 0. 2 por 0 vai dar 0. 4 por 1 vai dar 4 e assim por diante. Então, você pode fazer essa multiplicação seguindo aí o algoritmo de conversão passo a passo, ou então simplesmente olhar e pegar aqueles que têm nível lógico alto e fazer a soma, como foi feito aqui. Ok? Então, essa conversão ela é bem tranquila. E a mesma proposta a gente pode utilizar para fazer a conversão da base hexadecimal para decimal. Então veja que agora a gente pode pegar aqui e fazer uma tabelinha com as correspondências também. A base é 16, então a gente vai pegar do menos significativo aqui à direita, 16 elevado a zero, e a gente vai aumentando o expoente até o mais significativo, né? E veja que se eu tivesse mais dígitos, essa potência aqui ela ia incrementando gradativamente, né? 16 ao cubo, 16 à quarta e assim sucessivamente, dependendo de quantos dígitos esse valor estiver sendo representado. Então veja que agora a gente pode pegar o 15C, né, que é o valor aí que a gente está colocando como exemplo, e a gente coloca esse valor aqui, né? Só que a gente tem que lembrar que eu não consigo fazer cálculo com C, então eu tenho que substituir o C pelo valor correspondente numérico, né? Então a gente vai ter ali 16 elevado a zero, que dá 1, né? E a gente vai fazer agora a multiplicação de 1 por 12. 16 elevado a 1, que dá 16. Vamos multiplicar 16 por 5. 16 elevado ao quadrado, que dá 256. E a gente vai fazer a multiplicação pelo terceiro dígito aí da representação em hexadecimal.
Depois dessas multiplicações, a gente vai ter esses resultados, né? 256 por 1 vai dar 256, 16 vezes 5 dá 80 e 12 vezes 1 dá 12. A gente faz uma soma e a gente observa aí que o valor convertido para hexadecimal, aliás, para decimal, né? De hexadecimal para base decimal, vai dar 348. Bem tranquilinho. Você pode aplicar essa técnica para qualquer outro valor que você tiver aí querendo realizar essa conversão. A gente também pode agora fazer uma conversão da base binária para hexadecimal, fazendo aí o método da equivalência. O método da equivalência, ele se refere ao fato da gente poder pegar de 4 em 4 bits ou de 4 em 4 dígitos na representação binária e fazer a correspondência, né, em hexadecimal desses valores. Então a gente pode verificar, né, que se a gente converter de binário para decimal, esse primeiro conjunto de 4 bits aí, 1110, a gente vai ter a correspondência do valor E. E por que que isso acontece? Veja, aqui é 2 elevado a zero, que dá 1. Aqui é 2 elevado a 1, que dá 2. Depois 4 e depois 8. O que que vai acontecer? Ó, a gente vai ter 8 somado com 4, somado com 2. 8 mais 4 mais 2, a gente vai ter 14. 14 corresponde ao E, a letra E, em hexadecimal. Veja que em 4 bits a gente consegue representar valores de 0 a 15, que é exatamente a faixa de variação dos valores em hexadecimal, né? E a gente tem ali os valores que forem acima de 10, a representação em forma de letras. Então o que a gente fez foi converter para decimal e já fazer a associação na representação em hexadecimal. Mesmo processo eu posso fazer nos blocos seguintes, né? Então aqui a gente vai ter 8 mais 2 mais 1. Então a gente tem 11. 11 representado pela letra B e na sequência aqui a gente tem 2 mais 1 que dá 3. Então está aqui o 3. Então a gente conseguiu fazer uma conversão direta de binário para hexadecimal. Inclusive é muito mais comum a gente representar as informações em hexadecimal, porque a gente consegue deixar um pouco mais curta, né, os valores, um pouco mais curtos os valores. Então de 4 em 4 bits 4 em 4 dígitos, a gente vai representar com apenas um dígito já na base hexadecimal. É mais fácil a gente fazer essa representação. E o contrário é válido também. Então a gente pode pegar da base hexadecimal para a binária, dividindo, né, cada dígito e calculando, né, convertendo cada dígito para sua correspondência em binário. Então olha só, o dígito 1, né, convertido para binário, a gente faz essa conversão aqui, pode fazer divisão sucessiva, ou então pode fazer a correspondência na tabela, né? Somente aqui o dígito relacionado ao 2 elevado a zero vai estar ativo, né? O 5 convertido para binário, né? A gente vai ter esse aqui que corresponde a 4, mais esse aqui que corresponde a 1, dá 5. E o C, né, a gente vai ter esse bit que corresponde ao 8, né, e esse bit aqui que corresponde ao 4. Então a gente vai ter aí a representação do C, que é 12. Então a gente fez a conversão, aí a gente expandiu o valor em hexadecimal para a sua representação binária. Tá? Então está aqui a resposta aqui da informação. Veja, quando a gente estiver trabalhando, né, com essas conversões, né, a gente tem tabelinhas e muitas vezes a gente acaba batendo as informações direto na tabela. Não é obrigatório que você decore essa tabela, porque a partir das informações que eu passei aqui, você já tem condições de entender o processo de conversão. Mas as tabelas às vezes acabam sendo úteis para a gente fazer uma conversão direta, né? Só bater o olho e identificar o que corresponde a cada um dos valores. Legal? E aqui uma sugestão, né? Se você não tiver interesse nenhum em fazer essas conversões na mão, pode usar qualquer sistema aí computacional, uma calculadora do Windows, uma calculadora do seu celular. Muitas vezes existem aplicativos, inclusive, que fazem esse processo de conversão. Ok? E é muito tranquilo. Você pode então treinar fazendo as conversões na mão e depois conferir na calculadora se está tudo correto. Bom, para finalizar, algumas notações importantes. Quando a gente representa os valores em binário, é comum a gente lembrar dos termos bit, byte, e, bom, você já deve ter ouvido falar sobre isso em algum momento, mas bit é a partícula mínima aí de uma representação binária. Cada dígito
de uma representação binária nós chamamos de bit. Cada conjunto de 8 bits a gente chama de byte. E cada conjunto de 4 bits, ou cada metade de byte, a gente pode chamar de nibble, como está escrito ali embaixo. A gente também costuma fazer a indicação do mais significante, do menos significante, mais significativo ou menos significativo, com relação ao que significa ao valor, ao peso significativo de cada dígito. Lembrando que aqui a gente está começando em 2 elevado a zero, que vale 1, e aqui a gente está indo para 2 elevado a 7. Então, quer dizer, o bit mais à esquerda na representação que a gente tem aqui vai ser sempre o mais significativo. Tá? E a mesma ideia vale para nibble, né? O nibble mais à esquerda também pode ser o mais representativo. Lembrando que os níveis lógicos que nós temos aqui, eles fazem uma alusão aí a um sinal elétrico, né? Então, nível lógico alto, nível lógico baixo, nível lógico 1, né? Correspondendo ali, por exemplo, a 5 volts, por exemplo, a um nível de tensão, ou seja, lâmpada ligada, nível lógico alto, lâmpada desligada, nível lógico baixo. O nível lógico baixo a gente também associa a 0 volts, né, ao desligado. Então a gente pode observar aqui uma analogia aí num circuito elétrico, né? Chave desligada, lâmpada desligada, a lâmpada está com nível lógico baixo, a chave também está com nível lógico baixo. Então, os dois estão desligados. Na lâmpada, no caso aqui ao lado, nós temos a representação em nível lógico alto, assim como a chave também. Então veja que nós temos aí essas representações. E aqui só para finalizar, isso depende muito da linguagem de programação, mas existem algumas classificações que a gente pode fazer também, né? Agrupamentos aí de bits, né? Em geral, 16 bits a gente poderia compor aí uma word e uma double word, um conjunto aí de 32 bits. Mas varia, né, de acordo com a lógica, né, o tamanho da máquina que você estiver trabalhando, né, a máquina ou o sistema que estiver trabalhando aí nessas bases.